A paz do Senhor, amados irmãos, muito bom dia, graças a Deus. Primeiro dia da semana, dia 21, domingo, uma nova semana. Estamos adentrando na quarta, basicamente, primeira, segunda, terceira semana do ano de 2024, graças a Deus por isso. Lição de número 3, a natureza da igreja, dia 21 de janeiro de 2024, e o nosso textuário está na primeira carta do apóstolo Paulo, escrita aos Coríntios. Nós sabemos que Paulo escreveu 4 cartas. Essa primeira carta que está na nossa Bíblia é a segunda. A primeira se perdeu, e a segunda é a quarta, porque a terceira se perdeu. Então nós temos apenas a primeira e a segunda carta, que equivale à segunda e quarta, porque não temos a primeira e a terceira. É Deus que cuida, Então se perdeu porque não era relevante, Mas essas que permanecem são relevantes, essenciais para o nosso crescimento espiritual. Então, primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 12, diz assim: porque assim como o corpo é um, e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim Cristo também. Assim é Cristo também. Então, é uma metáfora do corpo humano que ele vai se referir às funções e atividades da igreja, porque o tema é a natureza da igreja. A nossa verdade prática diz assim: conhecendo a igreja em sua natureza, nos conscientizamos da importância de fazer parte dela e que todos os membros são relevantes para este corpo. A leitura bíblica em classe é exatamente o capítulo 12, entre os versículos 12 a 27, que vai nos dar uma visão mais ampla da analogia ou comparação que o apóstolo Paulo vai fazer em relação ao corpo. Então quero convidá-los para nos colocarmos de pé. Você que está aí no seu lar, você pode nos acompanhar pela própria tela aí da sua TV, ou computador, ou celular. Os irmãos que estão presentes podem nos acompanhar também, mas se você quiser, você pode abrir a sua Bíblia na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículos 12 a 27. Se você tem a lição bíblica, também esses textos estão aqui na nossa lição. Vamos lá então, com calma, todos podem ler juntos. É importante você fazer essa leitura comigo, com voz alta. Leia, é importante para você estar aguardando o conteúdo. Então vamos lá, esse é o nosso textuário. Versículo 12: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se o pé disser: por que não sou mão, não sou do corpo, não será por isso do corpo? E se a orelha disser: por que não sou olho, não sou do corpo, não será por isso do corpo? Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato?
Mas agora, Deus colocou os membros do corpo, cada um deles como quis. E se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Agora, pois, há muitos membros, mas um corpo. E o olho não pode dizer à mão: não tenho necessidade de ti, nem ainda a cabeça aos pés: não tenho necessidade de vós. Antes, os membros do corpo, que parecem ser os mais fracos, são necessários. E os que reputamos serem menos honrosos no corpo, a esses honramos muito mais. E os que em nós são menos decorosos, damos muito mais honra. Porque os que em nós são mais honestos não têm necessidade disso, mas Deus assim formou o corpo, dando muito mais honra ao que tinha falta dela, para que não haja divisão no corpo, mas antes tenham os membros igual cuidado um dos outros, de maneira que, se um membro padece, todos os membros padecem com ele. E se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Ora, vós sois o corpo de Cristo, e seus membros em particular. Amém, irmãos? Um texto muito autoexplicativo, né? Só lendo já dá para entender. Graças a Deus. Vamos orar? Pai Santo, Deus eterno, com ações de graças, no nome soberano do Senhor Jesus, uma vez mais te pedimos e intercedemos pela vida de cada pessoa que nos acompanha. Essa lição, Senhor, abre a nossa mente. Queremos crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor. Abençoa cada família que nessa manhã nos acompanha. Põe a tua boa mão, a tua graça, as tuas misericórdias. Assim nós te agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Podeis sentar. Vamos pensar um pouquinho sobre esse texto de 1 Coríntios capítulo 12, versículo 12. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. A metáfora do corpo humano, ou a comparação, a analogia que o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, faz para nós, ela é muito própria, muito adequada. Por quê? Bom, primeiro que o corpo, existem órgãos visíveis, externos, e nós temos uma tendência sempre a valorizar o que a gente vê, e existem órgãos invisíveis, mas são membros do corpo também, e por a gente não ver, às vezes a gente não dá tanta importância, mas tanto o nosso corpo, os órgãos internos, alguns são internos, porque eles são extremamente vitais e importantes, por isso são protegidos por outros. Você vê, as costelas nossas são fundamentais para proteger, né, órgãos internos. Então, a gente nem pensa nisso, a gente está falando, a gente sempre pensa nos membros do corpo como os visíveis, os que dão para você mensurar e falar, mas existem outros órgãos internos tão relevantes quanto os externos. Nosso texto áureo, ele se insere no capítulo 12 desta carta paulina. Ao desejar então ilustrar o princípio da unidade, porque a ideia é a unidade, ele está falando da codependência ou da dependência que temos entre nós. Então, ao ilustrar esse princípio de unidade, a unidade na pluralidade, esse é um conceito não tão
próximo nosso. Nós não temos esse conceito, porque na nossa formação cultural, o um é absoluto. Nós temos essa percepção que um é um. Não tem no um algo plural. Plural, isso seria dois. Mas na Bíblia se fala de unidade plural. Então vamos dar um exemplo do Salmo 133. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos estejam em união. Então, se você for ver uma tradução direta do hebraico, isso é como se os irmãos são um. Isso é unidade plural. Olha o início da Bíblia, quando Deus fala assim: não é bom que o homem esteja só. Eu vou fazer um outro ser humano, uma mulher, e ambos serão uma. Mas como que ambos podem ser um? Então essa pluralidade na unidade é um conceito presente na Bíblia, mas que nós temos um pouquinho de dificuldade, porque para nós um é algo absoluto, e não necessariamente. Existem muitas coisas que são, que subsistem uma pluralidade dentro de uma unidade. O corpo é uma unidade plural, é o corpo, mas tem vários membros. Então ele está falando então da unidade, mas essa unidade existe uma pluralidade. Claro que a grande doutrina de Deus também está assentada sobre uma unidade na pluralidade, porque Deus é um, mas nele subsiste eternamente três pessoas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Essencialmente uma só unidade divina, mas três pessoas. E Pai é Pai, Filho é Filho, Espírito Santo é Espírito Santo. Mas eles estão em uma unidade divina que nós chamamos ou denominamos de deidade. É a unidade que é a divindade, não é? Então, ao desejar ilustrar o princípio da unidade na diversidade, com o qual vinha se ocupando nessa discussão, falando do corpo, né? Primeiro Paulo inicia falando dos dons espirituais, né? Que vai falar também que quem atua são as três pessoas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo, na distribuição dos dons espirituais. E Paulo se volta então agora para o corpo humano, para a figura do corpo humano. Um corpo humano então possui muitos membros, e cada um desses membros tem a sua respectiva função. Existe motivo de você ter o seu corpo dessa. E aí já, quando você fala sobre essa beleza do corpo, nós já temos uma primeira ojeriza ao evolucionismo, porque a evolução parte do princípio que o corpo, seja de animais, de árvores ou de pessoas, se desenvolvem de acordo com as suas necessidades. Então ele vai evoluindo de acordo com as realidades externas. E isso não tem o menor sentido. Não tem quando você faz a análise da essência do corpo. Ele é assim para responder necessidades biológicas ou não, ou mesmo culturais, mas ele foi criado dessa maneira. Ele não passa. O que ocorre no processo evolutivo que pode existir é um processo de coisas pequenas, são mutações necessárias, mas não essencialmente. Não tem jeito de uma ameba virar um ser humano. Isso é muito irracional, embora essa é a teoria onde assenta toda a ciência do mundo, mas é uma teoria. Claro, se a pessoa não quer crer em Deus, não sobra outra coisa, não sobra, a não ser a teoria do ET, né, do extraterrestre, e outras teorias dessa natureza, mas não tem muita solução para o mundo. Então eles se apegam e se agarraram a uma teoria que, com o avanço do código genético, já basicamente jogou uma pá de cal na teoria darwinista, porque se você tem um código genético, não interessa muito o processo evolutivo, né? Então, um corpo humano possui muitos membros, e cada um desses membros tem uma respectiva função. Claro, tem a sua importância. Todas essas funções
tem por objetivo fazer o que? O nosso organismo funcionar, e funcionar bem. Então tudo contribui em parte para o bem-estar do corpo, e qualquer membro do corpo que tem algum tipo de doença ou alguma coisa, alguma dor, todo o corpo sente, né? Todo, reage todo o organismo, porque é um corpo, né? Paulo não diz como se fora a seguinte aplicação, ele não fala assim: assim também sucede à igreja, ele não fala isso. Paulo fecha dizendo: assim sucede a Cristo. Interessante isso, né? Então, claro que a gente entende o que ele quer dizer, mas ele não fala assim sucede à igreja, ele fala assim sucede a Cristo. Olha só a percepção dele. Logo em seguida, então, Paulo escrevendo, ele fala: é o corpo de Cristo. Está falando sobre o corpo de Cristo, né? A igreja é o corpo de Cristo. Não é como se fosse a igreja é uma comunidade que representa. Não, ele fala que a igreja é o corpo de Cristo, e Cristo é a cabeça desse corpo. E Romanos capítulo 12, versículos 4 e 5, a gente vê essa mesma ideia em conexão com os dons espirituais, vê a ligação que tem essa ideia de corpo. Também em Colossenses capítulo 1, versículo 18, e capítulo 2, versículo 19, está a mesma ideia, Cristo como cabeça do corpo. Então, o corpo, em outras palavras, Jesus é a cabeça da congregação, Jesus é a cabeça do corpo, Jesus é a cabeça da igreja. Então você vê vários apontamentos disso. Então isso preserva o caráter único e essencial da dignidade de Cristo, porque Jesus é a cabeça. Então uma igreja que dá ênfase a outros nomes ou a outras pessoas, não tem por cabeça Cristo. Eu lembro que uma vez um político, prefeito da cidade, esteve aqui na igreja, sentei aqui com ele, aqui nas cadeirinhas aqui da frente, e ele ficou até o final do culto, e durante o culto ele falou assim para mim: interessante, né? Eu estou observando que aqui vocês só falam de Jesus, né? Então veja, ele pegou, que é uma coisa que eu não tinha pensado nisso, né? Ele falou: interessante que vocês só falam de Jesus. Sim, porque ele é o cabeça, né, irmão? Fala de quem é o mais importante, né? É Jesus mesmo, não tem que falar de outro. Mas a pergunta, né, de alguém que vem de fora assistir um culto, falando: mas que interessante, aqui vocês só falam de Jesus, né? Fala: é, porque Jesus é o Salvador, ele é a cabeça e o Salvador do corpo, né? Porquanto os membros do seu corpo estão destinados também a participar da natureza da cabeça, né? Que é Cristo. Isso está em Romanos 8, 29. Dentro da participação dessa mesma natureza e da comunhão que há entre a cabeça e os membros, o escritor, que é Paulo, escrevendo aos Gálatas, ele declara: já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Então, quando você é membro do corpo, e não é tão difícil você descobrir se uma pessoa é membro mesmo do corpo, porque ele passa a ter o mesmo caráter de Cristo. É o que nós chamamos de cristão. O que é cristão? É o pequeno Cristo. Isso é ser cristão, é representar Cristo. Cristão é isso. O que é um cristão? É um Cristo, quer dizer, representa Jesus. Então, já não vivo mais eu, mas Cristo. Então, eu expresso o ensinamento do Senhor Jesus através da minha vida, porque a cabeça me norteia. Eu não faço as coisas na minha cabeça, irmão. Esses irmãos que vêm com essa história, não levam de desaforo para casa, comigo é assim. Não tem Cristo por cabeça, está longe de ser igreja, tá? Porque você tem que ter essa comunhão com o Senhor. Para isso tem que haver, obviamente, uma vida de oração, de comunhão com o Senhor. Paulo, ele não cria qualquer panteísmo com isso, dizendo que existem, então nós somos pequenas divindades. Não é isso, não é isso que ele está dizendo. Então ele não faz Cristo como aquele que a posse do indivíduo
Não, não é isso. É o trabalhar de Deus em cada um de nós para vivermos uma vida de santidade, refletindo o que Deus é. Que Deus é santo. Além do mais, no cristianismo, Ele não aposta de nós. Nós temos que pedir para Ele entrar. Eu tenho que desejar que Deus opere em mim. Não tem chute na porta. Quem faz isso são os espíritos mundanos. Eles que fazem isso. Tanto é que nessas manifestações espirituais do mundo, as pessoas às vezes se embriagam para receber, e aí torna-se o quê? Num cavalo, né? Quer dizer, são possuídos. Isso não existe no cristianismo. Então, quando eu vejo essas pessoas, irmão, essas meninices que a gente vê no YouTube, pessoas rodopiando, fazendo menino, o que é isso? Ela foi possuída? Então, não existe isso. O Espírito Santo é sujeito ao profeta. Não estou dizendo que a pessoa não pode se extravasar na sua alegria, né? Cada um tem uma estrutura em se alegrar. Não é isso aí, pode, não estou dizendo isso. Mas certos comportamentos não tem a ver com o que a Bíblia fala. Não faz parte do que é cristianismo. Por quê? Porque no cristianismo, na operação de Deus, o Senhor sempre respeita o indivíduo. Por isso o Espírito é sujeito ao profeta. Então esse negócio desses êxtases estranhos que às vezes se operam, está muito longe do que diz a Bíblia. Você não encontra isso no Novo Testamento. Aí, irmão, nós estávamos pregando e saiu os discípulos tudo rodopiando, que nem um peão. Você não encontra isso na Bíblia. Você não encontra isso, irmão. Então precisa tomar cuidado, porque nós brasileiros temos essa efervescência emocional muito latente, e às vezes a pessoa acha, né, que está, não, você pode estar cheio do Espírito Santo, e a gente vai respeitar, sem dúvida alguma, cada pessoa na sua construção cultural, mas cuidado com essa ideia de possessão, porque isso não faz parte da Bíblia. Isso não. Irmão, porque o Espírito é sujeito ao profeta na Bíblia, pela percepção bíblica. Então, claro que tem alguns irmãos que têm uma emoção mais diferenciada, né? Glorificam, né? Está tudo certo, e nós não jamais... como a Bíblia mesmo diz, em 1 Coríntios 14, não proibais falar línguas. A Bíblia diz isso. Então, como que eu vou proibir? Imagina, nós respeitamos. Agora, precisa tomar cuidado, porque certas manifestações estão muito distantes do padrão do Novo Testamento. Esse é o cuidado que precisamos ter. Então, embora nós tenhamos a mente de Cristo, portanto, de alguma maneira também recebemos a natureza de Jesus, mas isso não estou falando que nós nos viramos em pequenos deuses. Não. Quando eu falo que cristão é um pequeno Cristo, no sentido de expressar a doutrina bíblica, e não que a pessoa seja uma divindadinha. Esse é o cuidado que nós precisamos ter. Não que a pessoa, você vê, Cristo habita em mim, se Jesus é Deus, eu também sou Deus. Essa é a ilusão mórmon. Os mórmons acham que vão ser divindades. Eles usam, isso está escrito no livro de doutrina da religião mórmon. Assim como um dia Deus foi homem, assim também um dia todo homem será Deus. E ainda pega a natureza divina, que a Bíblia fala, do que nós estamos discutindo, fora do contexto. Por quê? Porque só existe um Deus verdadeiro. E pode tirar o cavalinho da chuva, que nunca você será Deus. Pode tirar. Aliás, o profeta Isaías diz isso. Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Não tem. O que você pode é expressar os valores de Deus na sua vida. Então, cuidado para não confundir as estações, porque os gnósticos faziam isso também. Os gnósticos trabalhavam com a ideia de aion, né? Vinha um espírito, o que seria o logos, a palavra, e entrava no indivíduo, e aí o indivíduo então materializava uma divindade. Para com isso. Isso não se percebe no cristianismo. Não é isso. Quando nós
buscamos o revestimento de poder, é o revestimento de poder. Não é que nós vamos. E outra, com que objetivo que eu recebo o poder de Deus? É para eu virar uma divindade? Não, para edificar o corpo. O objeto é outro. Eu estou estudando a palavra de Deus, eu vou fazer escola teológica, eu estou na escola bíblica dominical, mas é para edificar o corpo, não é para minha vaidade pessoal, como pensam os teólogos do mundo, falando tanta coisa, mas para quê? Qual é o objetivo? O que edifica? Qual é o crescimento para a igreja das declarações desses pseudos teólogos? Nada, é para a sua vaidade pessoal. Nós não. O pentecostalismo, a base dele, que é Atos capítulo 2, mas também Paulo falando dos dons espirituais, tudo para a edificação do corpo. Então, quando eu vou buscar poder, é para edificar a igreja, para edificar a família, para edificar o corpo. Então, tem motivo para ser o quê? Testemunha. Olha aí, que traz edificação. Então tem objetivos claros. Não é buscar, tá, e o que adianta? A pessoa sai rodopiando, parece um peão, vai para baixo, vai para cima, tá, o que edifica o corpo? O que traz de proveito? Bom, tem um monte de irmão que dá risada, né? Vira uma comédia, né? Quer dizer, qual é a edificação de uma pessoa virar um peão no meio da igreja? Qual é a edificação? O que edifica? Qual é o testemunho virar um peão na igreja? Irmão, Hollywood faz muito melhor, não se iluda, tá? Se for para fazer teatro, não vá querer competir com Hollywood, você vai perder. Então, nós buscamos o poder de Deus para edificar pessoas, para ser testemunhas do poder de Deus, e não para teatro, porque não dá para competir com teatro profissional. Então, por semelhante modo, não devemos esperar paralelismo com os gnósticos, que seriam uma incorporação de um ser superior. Isso nós não aceitaríamos nunca. Então permanece de pé então a distinção da personalidade e de ser, embora a unidade de natureza, tal como todos os membros do corpo são humanos, né? Todos os membros do corpo são um corpo humano, embora cada qual seja distinto em suas respectivas operações, mas é corpo, né? Tudo é corpo. Naturalmente, isso é apenas uma ilustração, né, irmão? Aí vai querer falar que é literalmente, porque a igreja não, a ideia, para começar, o corpo humano na época de Paulo, a ciência tinha um saber. Hoje nós já temos, pelo avanço da ciência, outra percepção que é um corpo humano. Então cuidado para você ir com o paralelismo dentro das possibilidades, respeitando os contextos históricos e culturais. Isso é apenas uma ilustração, visto que a inteligência permeia todas as porções do corpo de Cristo, não sendo possuída apenas pela cabeça. Então, claro que a gente precisa entender e não radicalizar, porque o grande problema do mundo de hoje é o radicalismo. E por isso que tem muitas pessoas que estão com uma dificuldade de viver na sociedade de hoje, porque a sociedade antiga era tudo claro, branco é branco, preto é preto, tudo era claro. Hoje as coisas não são mais assim, não são mais assim, irmão, as coisas não são tão claras assim. Por isso que nós temos que nos esforçar em ler a palavra, orar, estar participando, porque hoje o mundo não é tão clarinho como foi na época dos nossos pais. Era tudo muito fácil, era isso. Hoje as coisas não são mais assim, a sociedade não é mais essa. Então, obviamente, eu preciso entender essas questões para dar respostas adequadas. Nós sabemos que todas as células individuais do corpo, hoje, elas possuem inteligência, e que muitas funções não dependem apenas do cérebro. Mas isso são invenções científicas novas, né? Não era da época era a cabeça, tanto é que corta a cabeça, né? Porque achava que cortando a cabeça estava resolvido o problema, né? Por isso que cortava a cabeça, degola, que era a morte digna de Roma. Qual era a morte digna de Roma? Corta a cabeça. Você nem sente que você morreu. Pronto, morreu. Não sentia a dor da morte.
era chamada morte digna dos romanos. Paulo foi decapitado, porque ele era cidadão romano. Então, morte digna. Já quem morte indigna, crucificação, por exemplo, uma das mortes mais indignas. Contudo, essas considerações científicas ultrapassam em muitos propósitos da figura ilustrativa. Ele não está querendo discutir cientificamente a composição do corpo, não é isso. Ele pega algo, e isso que é bonito na Bíblia, é você pegar figuras de linguagem de fácil compreensão. Veja, Jesus, 2000 anos atrás, na Judéia, o que a maior parte da população fazia? Plantava azeitona e criava ovelhas. Plantavam uvas e criavam ovelhas e cabritos. Plantavam figos, criavam ovelhas e cabritos. Plantavam romã, criavam ovelhas e cabritos, que é o gado miúdo. Plantavam tamareiras, criavam ovelhas e cabritos. Então, são agrícolas, é agropastoril a sociedade da época de Jesus. E por isso mesmo que Jesus fala muito de videira, fala muito de árvore, fala muito de campo, de cevada, de trigo, fala muito de ovelhas, porque essa é a sociedade agropastoril da época dele. E ele, como um bom professor, como um professor perfeito, vai fazer o quê? Vai utilizar de figuras de linguagem compreensível daquela população. Paulo vai utilizar a figura do corpo humano, que foi compreensível. Paulo usa a figura do atleta, porque no mundo helênico, ou no mundo greco-romano, todo mundo sabia sobre Olimpíadas, que era o grande festival daquela cultura. Paulo fala do exército, porque quase toda a província estava a presença do exército romano. Então veja que ele também usa de figuras de linguagem que as pessoas compreendiam. Então essa é uma pedagogia inteligente. Então eu não vou ficar pegando elementos científicos ou históricos para dar outro sentido à mensagem. É uma figura simbólica usada por Paulo, ainda que tais fatos científicos pudessem ter sido conhecidos por ele. Ele não faz uso disso. Todos os dons espirituais operam dentro do corpo de Cristo e visam qual? Qual é o objetivo desses dons? Edificação. Irmão, guarde isso. Nós somos pentecostais, nós cremos piamente na operação dos dons espirituais para hoje. Quem norteia a gente? A Bíblia. O que a Bíblia diz? Os dons são para edificação do corpo. Nós cremos no batismo no Espírito Santo e com a evidência que a pessoa foi revestida de poder, falar línguas. Mas qual o objetivo disso? Ser testemunha. Porque a Bíblia diz isso. Então, embora nós creiamos nos dons espirituais, a Bíblia é que nos norteia. Então, o que a Bíblia fala? Para que serve o dom espiritual? Serve para isso. Então, vamos lá. O dom da profecia. Qual o objetivo do dom da profecia? Edificar, consolar e exortar. Então, a Bíblia diz isso, irmão. Então, se você foi num culto, Deus usou alguém na palavra profética, ou te edifica, ou te conforta, ou te exorta. Fora disso não é profecia, porque a Bíblia fala que não é. Irmão, a irmã falou lá, mas isso aí acabou meu dia. Não é profecia. Como acabou seu dia? Como que isso seria uma palavra de Deus? Cuidado, porque igrejas pentecostais tendem quem tem dom espiritual a ameaçar o fiel. Mas ele não acredita que Deus é poderoso para fazer o que tem a dizer, né? Então ele fala: e se você não creres a mão de Deus, seja, isso não é profecia, esquece. Deus não ameaça ninguém na sua palavra profética, porque nós estamos em um período de graça, e você acolhe e é abençoado, ou não acolhe e não é abençoado. Não precisa te ameaçar. Então muito cuidado com esses irmãozinhos e irmãzinhas que ameaçam as pessoas. É um indício que não é uma profecia bíblica, porque a palavra de Deus não precisa te ameaçar. É a palavra de Deus. Se você aceitar, será abençoado. Se você não aceitar, é igual o pregador. A gente prega, a gente orienta, mas não preciso te ameaçar. Todos os dons espirituais operam dentro do corpo de Cristo e visam a edificação do corpo. Os dons espirituais, por conseguinte, há certa identidade
funcional do Espírito e do Senhor Jesus vivo, o Senhor Jesus que ressuscitou. Nem todos os homens são iguais, incluindo aqueles que fazem parte do corpo de Cristo, e nem todos os membros têm igual importância. Aí ele começa a falar que tem membros mais que nós achamos que são mais decorosos, mais importantes, mais relevantes, que nós damos grande estima e consideração, e outros menos. Assim também é o corpo. Mas todos os dons espirituais operantes são importantes. Todos os dons. Existem dons, aparentemente, que não têm o mesmo impacto. Por exemplo, você pega o dom de curar, tem um impacto extraordinário. A pessoa que ora e a pessoa é curada. Olha que impacto para a edificação da fé, etc. Agora, tem outros dons que têm menos impacto, mas que são tão relevantes quanto a esse. Por isso que ele fala que todos os dons espirituais são importantes, e todos os membros do corpo são necessários. Além disso, há certa interdependência entre todos os membros, e a saúde e o bem-estar do corpo dependem de quem? Da saúde e o bem-estar de cada membro. Todos os membros. Você tem um espinho na ponta da sua unha, o corpo inteiro vai reagir. Não fica só isolado naquela pontinha do seu dedo. Uma cárie em um dente, todo o nosso corpo sofre. Não fica isolado apenas na pontinha do dente. Então essa é a analogia simplista e até rasa que se faz do corpo. Por essa razão é que deve haver unidade em um serviço amoroso, e não a exaltação de um dos membros em detrimento aos demais, porque todos são importantes. Tem coisa interessante, irmão. A escola, já pensou se não tivesse professor? Que escola seria essa? E a escola, já pensou se não tivesse aluno, só professor? Que escola seria essa? Está vendo como que há uma interdependência? Então todos são importantes do que seria uma escola. Assim também, todos são dependentes do que seria um corpo. E aí ele fala, assim é Cristo também, ou assim também quando se refere a Cristo. Esse é o fechamento. Isso significa que Cristo é a cabeça de um corpo espiritual, ou o que os teólogos usam, eu evito até essa palavra para não haver dupla interpretação, mas o que se é dito como corpo místico de Cristo, o corpo espiritual, né? Tal como o corpo físico tem uma cabeça que governa os seus membros, então quem que governa a igreja? A cabeça. Quem é a cabeça? É Cristo. Essa é a ideia da figura de linguagem expressa no nosso textual. Tal como os membros do corpo físico necessariamente participam da mesma natureza de união que a cabeça participa, assim também sucede a Cristo e a seu corpo. Existe participação na mesma natureza e não meramente diversidade de funções dentro das dimensões espirituais. Então eu vou ler agora 2 versículos para encerrar o nosso comentário do texto áureo. 1 e 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18, que diz: mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Olha o que ele está falando a respeito do corpo, que somos nós. E Colossenses capítulo 2, versículos 9 a 12. Porque nele, está falando de Jesus, em Jesus habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Em outras palavras, Jesus é Deus, igual o Pai e o Espírito Santo, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. E estáis perfeitos, olha só o que ele está dizendo, porque ele é o corpo, e estáis perfeito nele, que é a cabeça de todo principado e potestade, no qual também estáis circuncidados com a circuncisão. Olha a diferença do judaísmo, do Israel segundo a carne, do Israel espiritual, que nós não somos o Israel
segundo a carne. O Israel segundo a carne são os judeus, o Estado de Israel. Nós somos o Israel espiritual. Qual é o nosso processo de circuncisão? Porque nós somos circuncidados, não na carne, como é o Israel segundo a carne, que é o selo da religião judaica, é a circuncisão. Tem gente que pensa que é o sábado, né? O selo da fé é o sábado. Para de bobagem. O selo da religião monoteísta judaica é a circuncisão, não é o sábado. Aí o pessoal fica aí, esse pessoal sabatista fica forçando a barra, falando que a pessoa antes de batizar tem que confessar que o espírito da profecia escrito em Apocalipse são os escritos da Ellen G. White. O Adventismo ensina isso, irmão. Isso é público. Isso não é falar mal de ninguém. Eu estou falando o que eles acreditam. Aí não dá, irmão. Porque ou você fica com a Bíblia ou com o escrito de alguém. Mas é a mesma coisa. Claro que não é a mesma coisa, irmão. Então, a gente respeita. Eu vou fazer o quê? A pessoa quer viver aquela situação, fica à vontade, é democracia, mas a Bíblia, a igreja verdadeira é fundamentada na palavra de Deus. Cuidado, porque por muito tempo nós somos fundamentados em usos e costumes também. Toda terça-feira só se falava de usos e costumes na igreja, era a identidade nossa. Não, nós temos que ser edificados na palavra, irmão. O que a Bíblia fala, não é ficar pensando elementos. O que a Bíblia diz? Nós, graças a Deus, nós estamos tendo ensinos maravilhosos aqui de sexta-feira. Toda sexta-feira nós temos ensinos aqui tremendos. Vamos entrar agora no fevereiro teológico, 4 sextas-feiras, com teólogos, ensinando a santa palavra de Deus. Começando, né, pastor Nestor, na primeira, segunda, sexta-feira do mês de fevereiro, vai estar aqui o comentarista da lição. Então, se você quiser conhecer o autor da lição que você está estudando, que é o pastor José Gonçalves, venha na primeira sexta-feira aqui, que nós teremos aqui o próprio autor da lição falando. Olha que bênção, que privilégio, que oportunidade que a nossa igreja aqui em Campinas terá. Então você que é da região, venha participar da primeira sexta-feira aqui no Fevereiro Teológico, a primeira sexta-feira de fevereiro, dia 2, que o pastor José Gonçalves estará ministrando aqui, e o pastor José Gonçalves é o comentarista da lição. Então nós temos sido abençoados aqui na presidência do pastor Paulo Freire, porque ele tem trazido pessoas comprometidas com a palavra. Então uma igreja verdadeiramente bíblica, ela é firmada na palavra. Jesus venceu o diabo pela palavra. Mas eu senti. Irmão, o profeta Jeremias disse: enganoso é o coração do homem, perverso, mais do que todas as coisas, quem o conhecerá? Está cheio de igreja com essa história de sentiu. Mas eu senti, irmão. Aí eu senti. Paulo sentiu também de apedrejar Estevão, e ele estava certo? Ele achava que estava cumprindo a vontade de Deus, inclusive pegou a roupa de Estevão e estava lá participando, o apóstolo Paulo. Então cuidado com esse sentir. Eu sinto também, irmão, é só tocar o hino nacional que eu sinto maior alegria. Isso chama-se nacionalismo. Vai dizer, então cuidado com o que você sente, porque não necessariamente é um sentimento que tem a ver com a espiritualidade. De repente é nacionalismo, de repente é saudade. Quando eu sinto o cheiro de café, sinto uma alegria, porque o café, na minha memória, está associado à minha mãe amorosa, a irmã Maria, fazendo café, colocando aquela xicrinha para eu tomar. Então, para mim, eu tenho uma ligação com o cheiro do café emotivo. Eu gosto do cheiro de café, me faz bem, porque lembra minha mãe amorosa lá, cuidando de mim. Olha aí. Então, cuidado com o que você sente, porque não necessariamente está baseado na Bíblia. Agora o que eu estou falando é o que está afirmado na Bíblia. Mas eu senti. E daí que você sentiu, irmão? O que a Bíblia diz? Não é eu achei, senti, falaram. Não, o que a Bíblia diz? Por isso que vocês estão de parabéns, porque estão estudando a Bíblia. Porque tem um monte de gente que está falando coisas, irmão, que não tem. Olha só o que a mulher falou com meu pai. Meu pai é funcionário público, hoje aposentado, bom Lazinho, mas foi funcionário público por muito tempo lá, chefe lá da prefeitura, um dos chefes, né, da parte de acolhimento das pessoas, de recepção, lá na prefeitura de Jundiaí, e ele estava trabalhando com uma senhora. Uma vez ela chegou com meu pai e falou assim: ô seu Lazinho, como diz a Bíblia, me ajuda que eu te ajudarei. Irmão, Deus falou para José: esforça-te que eu te ajudarei. Não foi me ajuda que eu te ajudarei, não. Está vendo como as pessoas
E o outro no púlpito pregando, falou: irmão, como diz a palavra de Deus, uma andorinha só não faz verão. Mas onde que está escrito isso? Só se ele escreveu notas de rodapé da Bíblia dele, né, irmão? Aí pregar isso no púlpito, uma andorinha só não faz verão. Pensou muito em Campinas, né, a cidade das andorinhas, né? Para, irmão. O que a Bíblia diz de verdade? É isso que a palavra de Deus. Então, a igreja genuinamente cristã é a igreja que é calcada, é baseada, é fortalecida pela palavra de Deus. Não é em conversinha. Por isso que eu fico meio preocupado. Esses pastores ficam contando muito caos no púlpito e não dá o espaço da palavra. É preocupante. Então, nesse aspecto, primeiramente, temos Cristo como a palavra encarnada. João 1:1, Jesus é a palavra, no princípio era a palavra. Então, Jesus é a palavra que se humanizou. O verbo se fez carne. A igreja bíblica possui Jesus como fundamento. Então, a pedra principal. Tem igrejas aí que a pedra principal dele é outra pessoa. É incrível, mas é a outra pessoa, não é Jesus. Então, Jesus é a pedra principal, a pedra rejeitada pelos homens, a grande rocha, a confissão de Pedro: tu és o Cristo, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. É o trocadilho que Jesus faz, né? Jesus fala: Petra é a grande rocha e Petros, cascalho. Então nós não estamos edificados em Pedro, que é cascalho, que é pedregulho. Nós estamos edificados na Petra, que é Cristo, a grande rocha. Então a igreja bíblica possui Jesus Cristo como seu fundamento. Uma igreja verdadeiramente bíblica está centralizada em Jesus. Então por isso que o irmão, mas você só fala de Jesus. Claro, nós somos cristocêntricos. Em segundo lugar, uma igreja bíblica é fundamentada na Bíblia, né, irmão? Então Jesus é a base principal e a Bíblia é a palavra inspirada. Se não existe igreja verdadeira sem Jesus, da mesma maneira não há igreja verdadeira sem Bíblia, sem a fundamentação bíblica. A heterodoxia, que é contrária à ortodoxia, a orto significa caminho correto ou prática correta, contra a prática não correta. A hetero é o desvio doutrinário, é apostasia. Isso ocorre quando se distancia das coisas de Deus. 1.2, habitada pelo Espírito Santo. A igreja é o templo do Espírito Santo. É o Espírito Santo que tem que governar a igreja. Por isso que os líderes, seja líder do tipo de oração, do conjunto, qualquer líder, tem que ter vida de oração, irmão. Então, líder que não tem vida de oração é um caos na igreja. Então, todo mundo que quer ser líder, quer servir a Deus, tem uma vida de altar. O Espírito Santo é a força que atua na igreja. É a obra do Espírito Santo para convencer o pecador, inclusive. É o Espírito Santo quem convence o ser humano do pecado, da justiça e do juízo. A obra da regeneração depende do Espírito Santo. Quando o evangelista Lucas diz que o Senhor abriu o coração de Lídia, a vendedora de púrpura, está lá em Atos 16, então a gente vê o poder do Espírito Santo. Para uma pessoa se converter ao Senhor Jesus, ainda mais hoje, às vezes a pessoa vem de uma tradição religiosa, mas o Espírito Santo liberta. E 1.3, quem faz parte da igreja anda no Espírito. Quando alguém responde a mensagem da cruz, o Espírito de Deus começa a operar nele, ele passa a ter certeza da sua salvação, porque o Espírito Santo fala com ele, porque a pessoa está regenerada, então ela é governada, guiada, tem sensibilidade espiritual. O fracasso na vida espiritual está no fato de não andarmos na sensibilidade, na esfera, na direção do Espírito. Pessoa, irmão, meu Deus do céu, vai tomar uma decisão importante, ao invés de orar, entrar no quarto, tira um momento de oração, você vai tomar uma decisão importante na sua vida. Não, faz tudo a cabeça dele ou dela. Depois que vem pedir oração, pastor, eu queria pedir oração porque eu entrei numa fria. Ah, você entrou numa fria? Então, e por que você, antes de entrar na fria, por que você não orou? Dá vontade de falar, né, irmão? Mas aí a pessoa já vem tudo arrebentada, eu não vou acabar de arrebentar a pessoa, né? Tá bom, irmão, então eu vou orar para Deus. Deus é misericordioso, ainda dá uma saída ainda, né? Mas por que você entrou na fria, irmão? Aliás, deixa eu contar uma coisa, vocês podem achar estranho, mas essa história de que cair em pecado é uma desculpa esfarrapada. Você pulou no buraco mesmo, irmão, porque Deus avisa a gente.
O sinal vermelho acende, o Espírito Santo está te avisando: sai dessa, não entra nesse site, não se envolve com isso, não. Mas a pessoa pula no buraco, depois vem com aquela cara de peroba, né? Caiu, você pulou. Então o fracasso na vida espiritual está no fato de não orar, não ler a palavra, não participar de um estudo bíblico, não ter prazer nas coisas de Deus. É presa fácil, né? O Espírito, portanto, habita no crente, capacitando-o. Sem essa capacitação espiritual, coitada da igreja, vira um clube, sem chance. A natureza da igreja nas suas dimensões local e também universal. Bom, local e visível. Biblicamente podemos falar da igreja em relação à sua dimensão espacial, a materialidade. Aí sim eu falo de um espaço geográfico. Ela pode ser visitada e sentida. Nesse aspecto eu estou falando de uma igreja local. Assim vemos os apóstolos escrevendo suas cartas para as igrejas localizadas naquelas cidades. Então, por exemplo, a igreja de Deus que está em Corinto, aos estrangeiros dispersos no Ponto, na Galácia, Capadócia, Ásia, Bitínia. Eram igrejas dessas cidades. Nesses textos vemos as escrituras se referindo à palavra grega eclesia. Então está se referindo à comunidade de crentes nos locais mais diferentes. E as particularidades das igrejas locais? Pelo teor das cartas no Novo Testamento, a gente observa que as igrejas locais, cada um tinha uma característica. Você vê o que Paulo escreveu para Coríntio, não é a mesma coisa que ele escreveu para Colossenses, porque havia particularidades. Para Coríntios, Paulo tem que chamar atenção, porque os irmãos não queriam contribuir, era uma tribulação, e tinha grupinho, e um dizia que era desse, outro dizia do outro. Então tem uma característica. Lá as mulheres tinham o costume, as prostitutas, né? Tinham os costumes pervertidos por causa da sagrada prostituição. Então ele vai precisar falar de cabelo, de véu. É só ali que ele fala, irmão. Vê que Paulo não toca mais nesse assunto. Tem gente que vai fazer doutrina em cima de um único versículo, meu Deus. É muita fragilidade teológica, né? Uma igreja está calcada em um único versículo, e ainda interpretou errado, porque ali, véu ali na tradução é cobertura. Não é esse véuzinho aí, dessa mosquiteira que põe na cabeça para o mosquito não te picar. Não é isso aí não. A pessoa, coitada, põe um negocinho daquele, acha que está num nível, não, acha que se não pôr aqui não consegue nem orar mais. Meu Deus do céu, Paulo falou só para Coríntios, e ali está falando de cobertura. Veja a palavra grega ali. Nós traduzimos por véu porque achamos que era a palavra mais adequada, mas ali é cobertura. Literalmente, quando você pega um sorvete e põe a cobertura, sabe aquele que você joga o chocolate, cobre tudo? É literalmente essa ideia, cobertura. Mas ali é para Coríntios, uma sociedade de Corinto específica, que tem um problema com mulheres do culto a Vênus, a Afrodite, a sagrada prostituição. É um caso muito isolado, irmão, e só ali que aparece. Você não encontra mais nenhum versículo da Bíblia, você não encontra mais nada, e a pessoa pega aquilo e faz uma marca registrada. É muita fraqueza teológica, né, irmãos? Embora eu não vejo nenhum problema as igrejas, onde na Inglaterra, por exemplo, as irmãs usam chapéu, aquele chapéu, cada chapéu que só Deus na causa. Aí tudo bem, fica até, tem que separar até o banco, né? Porque dependendo do chapéu você não enxerga mais nada. Então tudo bem, as irmãs usam chapéu. Outros querem, ficavam na Arábia, nos países muçulmanos, tem o chador. Tudo bem, irmão, isso aí não, o que muda isso? Então eu não vejo nenhum problema, desde que não condena quem não use. Porque a hora que você fala do outro, aí está o problema. Pelo teor das cartas, então, nós vemos coisas muito específicas, e não podemos achar que aquilo lá é uma doutrina universal. Os problemas encontrados em uma não eram necessariamente os problemas de outras. De igual modo as virtudes, né? O Filipenses, quando eu lembro de vocês eu fico feliz. Mas ele não falou isso de Corinto não, porque havia certas situações que não trazia a mesma alegria quando lembrava dos filipenses. Então, agora, para fechar essa ideia, Jesus fala para João sobre 7 igrejas do Apocalipse: Esmina, Tiatira, Éfeso, Pérgamo, Laodiceia, Filadélfia, né? Então são várias igrejas ali.
Sardes, né? São 7 igrejas. Incrivelmente, Jesus aparece para elas, fala que está no meio, mas cada um tem um problema ali, irmão. Irmão, tem uma igreja ali chamada Laodiceia, que dá a impressão que está todo mundo desviado daquela igreja. A impressão que se dá é essa. Só que ele entra como sendo igreja dele. E tem uma igreja lá, Filadélfia, que é fiel, uma coisa mais linda, mas todas são dele. Isso aí é um exemplo para nós, né, irmão? Cuidado, tá? Porque é um exemplo que a igreja não é monolítica, elas têm as suas características individuais. Por outro lado, embora estivessem todas sob a supervisão apostólica, observamos que eram autônomas uma das outras. Assim, possuíam sua dinâmica própria. Um método que funciona em determinada igreja não necessariamente vai funcionar em outra. E universal e invisível, assim como a igreja existe em sua dimensão local, também existe em sua dimensão universal. Somos conscientes da existência da igreja local, pois nós fazemos parte dela. Contudo, nem sempre é fácil se dar conta do aspecto universal da igreja. A igreja não está limitada num ponto. Por isso que eu falei, tem irmãos em todas as denominações, em todos os países, em todos os locais, em todas as culturas, que é a igreja universal. Assim, a igreja universal é invisível e é formada por todos os cristãos regenerados, da China ao Paquistão, ao Afeganistão, aqui no Brasil, no Vale de Jequitinhonha, todos os locais, irmãos, é a igreja universal, né? Essa é a ideia da universalidade, que foi copiado, né? Foi a palavra grega katolikos, e veio para nós na palavra católica. A palavra católica, katolikos, significa universal, mas é no sentido de uma igreja, não é um domínio, não é isso, mas nesse sentido de não se limitando somente a uma dimensão. Aqui é importante se diferenciar igreja de denominação. Isso é importante. Em uma cidade, por exemplo, pode existir várias denominações, mas a igreja é uma só. É isso aí. Estão entendendo isso? Várias denominações, mas a igreja é uma só. São a igreja de Jesus, né? A igreja é divina, as denominações são humanas, são criação nossa, são só. Um dia o irmão falou, Assembleia de Deus é uma criação de homem. Eu falei, é mesmo. É uma denominação, foi criada por quê? A sua não foram os homens que criaram? Não, foi Deus. Ah, é? Então você não sabe definir o que é igreja, né, irmãozinho? Já vi que você não sabe, você precisa aprender. Precisa saber o que é igreja, o que é denominação. Outro dia um chegou para mim e falou, na minha igreja o homem não batiza não. Não fala, na hora de eu batizar, eu não falo, eu te batizo, não tem eu lá, te batizo. Não pode falar eu, porque não pode pôr o homem na frente. Precisa estudar língua portuguesa, né, irmão? Estou falando de pronome oculto e explícito, aí é língua portuguesa, mas não é nenhuma questão teológica mais. Aí tem que aprender mesmo na escola. Não faltou na aula de gramática, né? Então são umas coisas absurdas. Aí eu brinco com eles, né? Fala, tá bom, então pega um revólver e fala, eu te mato, pá, matou, então você é condenado. Você falou eu. Aí vai o outro, pega o revólver e fala, te mato, pá, não fui eu, falei te. É piada, né, irmão? Quer dizer, não tem capacidade nem de entender a língua portuguesa, do te e o eu. E acha que o pior não é isso. O pior é se você é duro que é enganado por isso, né? E se batiza de novo ainda. Isso que é duro, né? Aí é dureza mesmo, né? Então as denominações podem ser temporárias. A igreja não. A igreja ela está no coração de Deus, né? As denominações podem desaparecer, pode até fechar. Tem denominação que já fechou, irmão. Denominações, se for importante, acabou. Ou virou uma outra, fez uma outra convenção. Agora a igreja é indestrutível. Convém dizer que nem todo grupo que se diz cristão pode ser visto como igreja de Jesus. Tem grupo que não é a igreja de Jesus, é uma religião. Há grupos que se autodenominam igrejas, contudo, são sinagogas de Satanás. Olha só, não tem Cristo. Jesus não é o Senhor daquele grupo. Entretanto, o que fará com que uma igreja ou denominação seja cristã, basicamente é a fidelidade na Bíblia e em Jesus. Jesus é a cabeça, não é o líder religioso, não é a organização. Quem salva lá? Você precisa vir aqui para a Assembleia de Deus para ser salvo. Não, senhor. Aqui mesmo eu prego, você aceita Jesus, você é salvo. Cuidado. Agora não, você tem que vir para a graça, para a nossa igreja para ser salvo. É seita. Que quem salva é Jesus.
Isso é uma característica de seita religiosa. Você tem que fazer parte daquele grupo para ser salvo. Para você ser salvo, você tem que ser daquele grupo religioso. Isso é seita religiosa. Nem converse, mas isso é característica de seita religiosa. Todo mundo está errado, só a nossa igreja está certa. Conversa de seita religiosa. Seita religiosa. Tem que ter Cristo como Salvador e a Bíblia como regra de fé. Não invencionice humana. E a igreja na sua dimensão comunitária. A igreja é única, né? Porque ela é o corpo de Jesus. Na analogia do corpo humano, então, a verdadeira igreja, ela sente um ou outro, né? Jesus disse que um reino dividido não subsiste, mas ele está falando de igreja, não de denominação, tá bom? O diabo não consegue nada contra a igreja por meio de perseguição, essas coisas é tudo fichinha. O diabo consegue fechar até uma denominação, banir, agora não vai mais poder ser cristão. Ele pode até fazer isso, mas ele vai destruir a igreja? Nunca. Nós vamos acontecer na igreja a mesma coisa. Devemos evitar a todo custo o partidarismo, as preferências, o exclusivismo, porque isso transforma um grupo religioso em uma seita, tá? Quando você só acha que só você, só o seu grupo, etc. A unidade na igreja. Então Paulo escrevendo aos Filipenses, capítulo 2, versículo 2, ele diz: completai o meu gozo, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo. Então são coisas espirituais, irmão, né? A mesma roupa, o mesmo estilo de cabelo, a mesma gravata. Não é nada disso que ele está falando. Ele está falando o mesmo gozo, o mesmo ânimo, a mesma comunhão. São coisas espirituais. Então mostra o que? O anseio de Paulo. O que mantém a unidade da igreja não são as nossas vestimentas, o nosso grupo. Isso aí pode dar uma identidade cultural. O que mantém espiritualmente a igreja é a fé, é a comunhão, é a oração, é o culto a Deus, é a vida. É isso, a vida no altar. Diversidade na unidade. Isso reverbera então no anseio de Jesus pela unidade dos seus discípulos. Ali há o que os teólogos chamam de unidade de essência. E aí vai citar a grande doutrina da Trindade. Pai, Filho e Espírito Santo são três pessoas distintas, mas em unidade. Assim também deve ser a igreja. Pode até ter diferenças, porque nós somos diferentes, mas temos que ter a mesma comunhão. Somos diferentes, diversos, temos temperamentos distintos e maneiras distintas, diferentes, para realizarmos coisas. Mas mesmo assim somos um em Cristo, porque o objetivo é morar no reino de Deus. E para nós fecharmos, chegando ao final dessa terceira lição, que aborda a natureza da igreja, a gente vê que não é possível nos referirmos a uma igreja como sendo cristã, se determinadas marcas ou características estiverem nela. Então uma igreja que acha que é a única, está todo mundo errado se ela está certa, isso não é igreja, isso é a característica de seita religiosa. Exclusivismo religioso é característica de seita religiosa. Então nós precisamos ter esse discernimento. Vimos que não é possível nos referirmos a uma igreja como sendo cristã, então, se ela tiver esse tipo de comportamento. Destacamos aqui que a igreja local deve estar fundamentada na palavra e estar direcionada pelo Espírito Santo. A igreja também existe tanto local como universalmente. A igreja local, essa é uma igreja local, universalmente, independentemente, no mundo inteiro, a igreja universal. Não está limitada nem pelo tempo, nem pelo espaço, porque igreja, de fato, há uma divisão. Então se fala assim, igreja, a igreja militante somos nós, e a igreja gloriosa, os irmãos que já morreram em Cristo, mas é uma igreja só. A única diferença é que nós ainda estamos aqui nesse mundo, portanto militante, e a igreja que está assegurada na glória, mas é uma igreja só. A igreja do Senhor Jesus, ela existe por toda a eternidade. Glória a Deus. E a próxima aula? Próxima aula você precisa vir, porque há muita confusão quando a gente fala de reino de Deus. Há muita confusão. Então venha, se prepare, se organize. É o último domingo do mês de janeiro, 28 de janeiro. Se organize para você estudar essa aula muito importante. A igreja e o reino de Deus. Porque tem gente falando tanto de reino de Deus para baixo, é reino para cá, é reino não sei o que lá. Não, vamos ver o que é reino de Deus na Bíblia, irmão. Então se esforce, convide pessoas e venha para a escola dominical para participar da aula de número 4, a igreja e o reino de Deus. Que os irmãos tenham uma semana de saúde, de bênção e de vitória. Amém, irmãos? Muitíssimo obrigado.